Bom dia, turminha! Essa é a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham paciência. Eu estou aprendendo também. E que estejam todos bem e sãos. Não é tão fácil assim ficar em casa todo esse tempo. Leram sobre responsabilidade social? Acho que vale bastante a pena para o sistema de vestibular aí, viu? Bom, hoje a gente vai falar, nossa aula de hoje, é sobre termos sintáticos ligados ao nome. Nós já vimos várias funções, termos sintáticos das orações. Vimos sujeito, vimos predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado, predicação verbal, que é o verbo transitivo, intransitivo, de ligação, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. E agora a gente vai entrar em termos que serão ligados diretamente a um substantivo ou a uma palavra substantivada, termos ligados ao nome. A gente vai falar nessa primeira aula especificamente do adjunto adnominal, do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto. O que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal é um termo que determina, especifica ou até mesmo explica um substantivo. Por esse motivo, ele tem função adjetiva dentro da oração, a qual pode ser desempenhada por uma série de classes de palavras: adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos, sempre termos que vão contornar aí o núcleo, que será um nome, ou uma palavra substantivada. Olhem o exemplo. O poeta enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo. Nós temos o sujeito, o poeta, e o predicado, enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo. Vamos desmembrar um pouquinho para observar cada parte desta oração. No poeta, eu tenho o núcleo do sujeito, que é o substantivo poeta. E tenho uma palavra que será um termo modificador, porque vem para especificar o poeta, que é o artigo masculino o. Esse artigo eu posso dizer, então, que é um adjunto adnominal. Enviar, nesse caso, é um verbo transitivo direto e indireto. Quem envia, envia alguma coisa. O quê? 2 longos trabalhos, objeto direto. A quem? Ao seu amigo, objeto indireto. Então, enviou é um verbo transitivo direto e indireto. Vamos analisar agora o objeto direto 2 longos trabalhos. Qual é o núcleo desse objeto? Qual é a palavra mais importante? Trabalhos. E tanto a palavra 2 quanto a palavra longos vem para modificar ou para especificar ou para determinar a palavra trabalhos. 2 é um numeral e longos um adjetivo. Ambos são, portanto, adjuntos adnominais da palavra trabalhos. Agora, o objeto indireto, ao seu amigo. Eu também tenho um núcleo desse objeto indireto. Seria a palavra amigo. E tenho o ao, que é uma contração da preposição a com o artigo o, e o seu, que é um pronome possessivo. Aí, rondando o núcleo amigo, eu tenho tanto o artigo quanto o pronome possessivo. Então, ambos são adjuntos adnominais. Entenderam? Adjunto adnominal são termos que determinam, especificam ou explicam substantivos. Bom, quando o substantivo é substituído por um pronome, todos os adjuntos adnominais serão igualmente substituídos por esse pronome. E eles vão deixar de aparecer na frase, eles vão sumir. Por quê? Porque o adjunto adnominal, quando caracteriza um nome, ele traz uma característica que é intrínseca daquele nome, que já faz parte dele. Vejam os exemplos. Aquela saia rosa foi vendida. Se eu trocar aquela saia rosa, envolveria aí o sujeito, por um pronome pessoal, o ela, todo esse sujeito, tanto o núcleo quanto os adjuntos adnominais, seriam substituídos na frase. Ela foi vendida. Sumiram aí os adjuntos adnominais aquela e saia. E rosa, me perdoem. Quando eu falo uma bola rápida atingiu o famoso jogador e substituo o sujeito uma bola rápida por um pronome pessoal, o ela, todos os adjuntos adnominais somem na frase, tanto o uma quanto o rápida. Virou só ela. E como eu disse antes, são características intrínsecas da bola.
Quando eu falo atingiu o famoso jogador, atingiu quem? O famoso jogador, então seria um objeto direto. Mas ao trocar, ao substituir esse objeto por um pronome oblíquo, eu teria a expressão atingiu-o. E os adjuntos adnominais seriam juntamente substituídos e deixariam de aparecer na frase. Minhas queridas amigas esperaram por mim? Eu teria elas esperaram por mim. Mas, professora, por que você está falando isso? Saber disso vai nos auxiliar, vai nos ajudar a diferenciar um pouquinho mais para frente o adjunto adnominal do predicativo do objeto. O predicativo do objeto, por ser um termo que envolve um julgamento de valor dado ali no momento, a gente vai ver mais para frente que ele vai permanecer escrito na frase. Então, só para fechar o adjunto adnominal. É um termo que é dispensável, ele não é essencial, é apresentado de uma forma acessória ao nome, estabelece relação com substantivos, sejam concretos ou abstratos, e pode, em algumas situações, ser precedido de preposição, mas apenas quando for representado aí por locuções adjetivas. Predicativo do objeto. Que função é essa? É um elemento que atribui uma característica, estado ou qualidade do objeto. Então, vejamos que também é um termo modificador, por isso que em alguns momentos ele pode ser confundido com adjunto adnominal. A gente vai aprender como desfazer essa confusão. E o que vai ocorrer quando o predicado é verbo nominal. Então, ele vai ser sempre o núcleo nominal daquele predicado. Vejam os exemplos. O aluno achou a prova difícil. Eu tenho um sujeito simples, o aluno. Achou, quem acha alguma coisa, um verbo transitivo direto. E a prova, objeto direto. Difícil envolve um julgamento de valor. Aquilo que eu achei da prova naquele momento. Difícil. Se há um julgamento de valor, não é uma característica intrínseca da prova. É diferente de eu falar que eu fiz uma prova difícil. Daí o difícil faria parte da prova. Aqui não é uma característica intrínseca, é uma característica que foi dada no momento. Portanto, se eu substituísse por um pronome oblíquo, o difícil permaneceria escrito na frase. O aluno achou-a difícil. Acha suas aulas fantásticas. Eu tenho um sujeito oculto, eu. O acho, que é um verbo transitivo direto. Acho o quê? As suas aulas. Um objeto direto. E fantásticas, novamente, é uma característica das suas aulas. Mas uma característica que foi atribuída por mim naquele momento. Envolve um julgamento de valor. Se eu fosse substituir por um pronome oblíquo, fantásticas continuaria escrito na frase. Acho-as fantásticas. Predicativo do objeto, como eu disse, envolve um juízo de valor. Então, é uma característica que foi atribuída naquele momento. Para fechar tudo isso que eu falei, as diferenças do predicativo do objeto para o adjunto adnominal. Como ambos são termos modificadores, a diferença vai ser o que eles modificam, né? O adjunto adnominal vai modificar núcleo de sujeito, núcleo de objeto, núcleo de predicativo do sujeito, enquanto o predicativo do objeto sempre modifica um objeto direto ou indireto. Mas como ambos são termos modificadores, pode haver uma confusão. Então, vale lembrar, o adjunto adnominal me traz uma característica intrínseca do ser. E por ser intrínseca, ela não é essencial. Quando eu substituo o termo por um pronome oblíquo, o meu adjunto adnominal ele desaparece na frase, porque ele é substituído junto. Já o predicativo do objeto é um termo que modifica um objeto direto ou indireto. Envolve sempre um julgamento de valor. E por isso, não é uma característica intrínseca, é uma característica nova. Quando eu substituo o termo por um pronome oblíquo, o meu predicativo do objeto permanece escrito na frase. Vejam um exemplo. O namorado deixou Ana triste. Quem estava triste? Ana. O namorado deixou-a triste. O triste permaneceu escrito na frase. Então, é o predicativo do objeto. O namorado disse palavras tristes. O namorado disse-as. Tristes desapareceu da frase, porque era um termo que fazia intrínseco, que fazia parte das palavras. Então, é um adjunto adnominal. Relembrando, o predicativo do objeto traz um julgamento de valor que não é intrínseco ao ser.
E por último, nós temos o predicativo do sujeito, que é o termo do predicado. No predicado, ele vai fazer referência ao sujeito, ele vai modificar, caracterizar o sujeito. É uma função feita por meio de um verbo, que geralmente é de ligação, mas pode também não ser, pode ser um verbo transitivo direto ou indireto. Vejam os exemplos. Eu estou feliz. Sujeito simples eu. Quem está? O verbo estar é um verbo de ligação e feliz se refere ao sujeito eu, portanto, ao predicativo do sujeito. Minha avó anda cansada. Sujeito simples, minha avó. Anda, verbo de ligação. E cansada, apesar de aparecer no predicado, se refere ao sujeito, minha avó. Então, é o predicativo do sujeito. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês terão tempo para fazer o exercício e em seguida eu entrarei para que vocês possam tirar as dúvidas. Muita saudade de vocês, é muito ruim dar aula sem ver as carinhas de vocês, sem chamar atenção, sem brigar, sem ouvir as besteiras que vocês falam. Um super beijo.